sua Bíblia no livro de Daniel. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Ontem Deus falou através do livro de Daniel. E essa noite nós vamos falar novamente aqui sobre Daniel. Amém? Livro de Daniel, meus queridos. No capítulo de número 3. Oh, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler o verso 16, para nós entendermos o que Deus tem para nós aqui esta noite. Eu fiquei maravilhado porque eu fiquei com uma palavra no coração a tarde inteira e a parte do culto. E depois Deus falou assim, através do irmão aqui: é preciso permanecer em santidade para a promessa se cumprir. Aleluia. Depois vem a irmã cantando aqui, irmão, santidade no viver, santidade no falar. E Deus vem emendando as mensagens, jovens cantaram também com uma graça tão grande e vem trazendo nós para esse caminho aqui. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, irmãos, capítulo 3, verso 16 do livro de Daniel, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, glória, nos pode livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. Esse não fica sabendo, ó rei, que aos teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantastes adoraremos. Levanta a mão, Senhor. Nós estamos em batalha, Senhor. E eu olho para a tua igreja aqui esta noite e vejo a tua igreja, Pai, com sentido de batalha, de guerra, de luta, de dias difíceis, de aflição, Pai, que tem pairado sobre as nossas vidas. Mas isso não significa, Pai, que nós estamos, aleluia, ser maior, ser poderoso, ser Deus que está na frente, está no comando, está na peleja, Pai, para matar, para edificar, para fazer algo tremendo. Senhor, olhe para o teu povo aqui esta noite, com teu olhar de misericórdia, e fala, Senhor, nos nossos corações, e nos dê graça, meu Deus, em tudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, queridos irmãos? Amados, nós poderíamos resumir bem essa mensagem aqui esta noite. Nós poderíamos dizer que os moços foi levado à presença do rei, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, foram jogados lá dentro, saíram ileso e não aconteceu nada. Seria o resumo de toda a história e de toda a realidade que esses moços viveram na presença de Deus. Mas a Bíblia vai falar sobre o contexto que antecede, tudo que antecede antes desse sinal ou da manifestação de Deus acontecer na vida desses moços. A Bíblia diz que o livro de Daniel ele foi escrito num tempo de perseguição, de sofrimento, para o povo judaico. E por meio dessa história, e da visão do autor, ele procura explicar o quê? Ao povo que por eles está sendo perseguido, e também eles fazem o quê? Eles animam para eles fazerem o quê? Continuar sendo fiel a Deus. Esse deve ser o incentivo. Sabe por quê, irmãos? O Senhor diz que Ele nos deu um espírito de coragem, então não é de covardia. Mas o que se vê nesse tempo é que muitos estão se curvando, se prostrando e deixando-se levar por tantos acontecimentos, porque parece que agora os olhos da fé se fecham e a gente começa a avaliar só o que está diante dos nossos olhos. Um olho carnal, ele vai ver a
vai ver deficiência. O olho carnal, ele vai ter incredulidade. O olho carnal, ele não vai conseguir, meus irmãos, absorver a glória que Deus tem manifestado nesse tempo, e ele pode fazer parte daqueles que se encurvam e caem. Mas a igreja de Cristo, ela se levanta nesse tempo de batalha e ela permanece de pé. Aleluia! O mundo se curvando e a igreja de pé na presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer que isso aqui, todo esse fato aconteceu na finalidade do quê? De que era um incentivo para que nós também nesses dias, mediante aflições, o qual o irmão acabou de testemunhar aqui, dizendo: parece que agora as coisas estão ficando mais difíceis. Mas sabe o que eu vejo, irmão, quando a gente diz difícil? A gente vai dizer como eles disseram para o rei: se ele acaso quiser livrar. Uma comparação que eles fizeram. Quando a gente diz está difícil, mas a gente não vai dizer é impossível, porque Paulo falou: pode ser perseguido sim, pode ser abatido sim, mas destruído não, porque o Senhor, Ele está no comando para vencer as guerras para nós em qualquer adversidade que nós estivermos vivendo. Sabe qual é a questão, irmãos, que importa aqui, que implica? É que muitas vezes nós, nas nossas fraquezas, queremos responder a todos acerca da razão. É ou não é? Não, o direito é meu. Eu estou falando a verdade. E nem sempre o mundo está apto a ouvir essas verdades. Nem sempre alguém recebe uma revelação tão ampla quanto esses moços. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam ali e não era numa condição de liberdade. Não. Cativos, presos, prestando serviço. Só que tem uma coisa: aquilo não impedia deles, aleluia, imaginar dentro do coração, ou eles preservar a intimidade que eles tinham adquirido lá atrás e saber o quanto Deus poderia fazer pelo povo, por Israel, escolhido de Deus. Eles diziam no seu coração: por um tempo nós estamos aqui, talvez perseguidos, abatidos, com lutas, com dificuldades, mas a nossa perseverança vai, aleluia, fazer a diferença. Então tem hora que a gente erra, quando a gente quer responder tudo aquilo que nos cerca, irmão, todas as batalhas que vêm contra a nossa vida. Mas a Bíblia vai nos ilustrar essa palavra dizendo assim: glória a Deus, aleluia, que é necessário continuar firme na fé em Deus e obedecer às suas leis, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele tem o poder de nos livrar do sofrimento e, além de tudo, da morte espiritual, que é uma das principais causas pelo qual nós lutamos agora aqui na terra. A Bíblia vai nos incentivar também através dessa palavra, glória a Deus, que nós precisamos do que, meus irmãos? Permanecermos guardando as leis de Deus, mesmo quando a adversidade ela é tão grande diante dos nossos olhos. Aleluia, Jesus! Eu vi os jovens cantando assim: se tudo está bem, é fácil adorar. Não é assim? Se o celeiro está cheio, é fácil louvar. Mas quando vem ingratidão, quando vem a luta, quando vem a perseguição, a Bíblia vai dizer: mas já olho para a vida desses moços. Ele já havia sido separado pela inteligência, ele já havia sido separado, pelo aquele rei que olhou para a condição deles. Mas tem uma coisa: só separado pelo homem não basta. Outro dia eu disse para o irmão aqui: o homem pode receber uma unção, um cargo, uma credencial, ele pode receber uma carteirinha, só que tem uma coisa: quando ele recebe uma unção que vem de Deus, ele é diferente. Quando ele tem unção que vem de Deus, é diferente a unção. E quando essa unção vai ser provada lá no vale das aflições. Eu fico pensando quanto Deus nos leva a ponto extremo da nossa vida. Para quê? Para deixar de acreditar naquilo que a gente tem e começar a acreditar no poder de Deus de uma forma diferente.
perseguição, mas nós servimos um Deus que Ele forja o caráter da sua igreja, Ele forma, aleluia, forja o caráter do seu povo, diante de vales, diante da aflição, aleluia, Ele se folga, quando Ele olha para uma igreja, aleluia, representada por esses 3 jovens aqui, e fala assim: nós nem vamos responder acerca de tudo que está acontecendo aí, porque o Deus que nós servimos, Ele vai falar por nós. Isso aqui é convicção, irmãos. A Bíblia faz comparações gloriosas. Então, no 3º ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, se tirou para Jerusalém, e o Senhor entregou na mão de Joaquim, o rei de Judá, alguns utensílios da casa de Deus, e levou para a terra também. E o que mais? Disse o rei Penaxés dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria. Aqui já tinha um ponto em que eles poderiam muito bem basear a fé deles nesse conhecimento, nessa sabedoria, nessa inteligência. Mas o que eu fico, irmão, observando de uma forma tão extraordinária, que eles não se asseguraram em nada disso. Eles não olharam sabedoria, eles não olharam conhecimento, eles não olharam a escolha que tinha sido feita, que eles tinham sido separados, mas eles colocaram a fé inteiramente em Deus no dia que a adversidade chegou contra as suas vidas. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles eram fiéis. Um dos primeiros requisitos que é importante para nós vencer as fornalhas, as afrontas e as dificuldades que vêm pela nossa frente. Eles eram crentes de tal forma que quando eles recebem uma mensagem de corrupção, o rei colocou eles lá no pódio, lá por ser eleito, escolhido, separado, diferente, estava lá no comando do rei, já numa boa posição naquele reinado lá. E de repente coloca eles lá na frente e diz para eles assim, veio lá a estátua, levantou o decreto, chamou todo mundo, reuniu todo aquele povo ali, porque é assim que Deus faz, irmão. Tem hora que a gente fala assim na hora da luta: eu queria que todos os meus inimigos desaparecessem da minha frente. Ou quando você está com muitos adversários perseguindo, você queria esconder dentro do buraco para eles nem ver você mais. Mas não é assim que Deus faz. Deus reúne tudo pertinho de você e traz uma multidão. Vem para cá, vai chegando e vai chegando, e de repente a Bíblia diz que o rei agora organiza aquela festa solene e faz ali um comunicado àquele povo: olha a estátua do meu filho, e todos devem se prostrar diante dele, adorar, prestar um culto, alguma coisa dessa natureza. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, aleluia, fiéis, eles permaneceram com um propósito no coração. Nós estamos aqui, e tudo que nós conseguimos até aqui, sabe quem foi que deu? Deus. Aleluia. Toda a glória que está sobre nós não depende da nossa sabedoria, não depende de nós ter sido escolhido. Não adianta o cargo e a credencial que a gente já tem aqui no reinado, mas uma coisa nós temos certeza: foi Deus quem nos posicionou aqui para o nome dele ser glorificado. A igreja precisa ter, aleluia, no coração, aleluia, essa experiência: eu estou aqui pela vontade de Deus. Ele vai guardar a minha vida, e o inimigo vai ser envergonhado, e eu vou fazer o quê? Dar testemunho. São requisitos importantes. Então a Bíblia vai dizer que eles eram homens fiéis, como crentes. E dentro dessa colocação, a Bíblia vai dizer que Deus tinha um propósito. Sabe o que Deus fazia com eles? Eles eram protegidos por Deus. Fica tranquilo, você que está passando por um vento, por uma prova. Ai meu Deus, parece que agora a fornalha aqueceu mais 7 vezes. Imagina se aqueles moços olhassem assim para o cenário, eles iam até tremer e dizer assim: não, é melhor que a gente negue esse negócio aí mesmo, vamos entrar pela conversa desse rei, pronto. Só que a história terminaria só ali.
Só que tem uma coisa: quando Deus tem um propósito, quando Deus quer fazer um investimento, sabe para onde Ele vai passar você? Dentro do fogo. Não vai livrar do fogo, não. Vai passar dentro do fogo. Mas quando estiver lá dentro da fornalha, você vai conhecer realmente quem te levou a passar pelo processo. Aí Ele vai se revelar para você de uma forma tão linda. Então agora a Bíblia vai dizer que dentro de ser protegido, eles tinham uma coisa tão grande no coração, irmão. Eu acho que é isso que a gente tem que ter dentro de nós. Eles eram convictos, convictos e libertos. Quem é liberto por Deus, para que temer, irmão? Se está liberto pelo Senhor, o preço já foi pago. Está com a consciência tranquila com Deus, está vivendo a palavra, aleluia, glória a Deus, convicto de um chamado, de um propósito, sabendo quem é que está dirigindo a embarcação. Pastor, mas teve um vento no barco, não vai quebrar, não afunda o barco, não. Tem fogo, tem fogo pela frente, tem tudo, mas tem uma coisa: tem um Deus que vai além, aleluia, de tudo, para guardar a sua vida e te dar vitória. Então eles tinham convicção, irmãos, de que tudo que estava acontecendo na vida deles ali era da vontade de Deus. Você já fez já passou por um processo desse e você disse assim: Senhor, eu estou indo para o fogo, eu estou indo para a fornalha, Pai, o meu celeiro está vazio, eu não tenho expectativa para amanhã, só que tem uma coisa: eu vou me colocar na tua presença e vou dizer: o meu amanhã quem cuida é Deus. O meu amanhã quem vai cuidar é Deus. É Ele quem vai fazer a obra. Agora a Bíblia vai dizer que eles tinham mais uma qualidade, além de convicto e liberto. Por quê? A Bíblia não vai dizer que eles estavam cativos ali, só que dentro do coração eles tinham a liberdade. Amém. É como aquela menina na casa de Naamã, aleluia, estava ali presa, cativa. Alguém olhava e dizia assim: essa menina aí não dá para falar nada, ela é uma, vamos falar assim, uma serviçal, ela é uma escrava, aleluia. Só que tem uma coisa, irmão, glória a Deus, o que limita nós como ser humano só limita nós, não limita Deus. Cegos, libertos, têm o poder de testemunhar e de dizer acerca da grandeza de Deus. A menina não perdeu tempo. Sabe quem estava cativo? Não é lá o general famoso. A menina que estava ali, que aparentemente estava cativa, ela era liberta e ela era livre para testemunhar do amor de Deus. É o que você tem que dizer para o inimigo. Crente cheio da unção faz o quê? Não tem um hino que fala lá? Crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. O que mais faz? Lá. Tem um determinado tempo assim, e na cara do inimigo vai. É assim mais ou menos, irmão. Por quê? Satanás, o que ele quer fazer com a gente é colocar nós lá no cantinho. Você não consegue, para você não vai dar certo. Dá uma olhada na multidão que está contra você. Eu fico olhando, irmão, que naquele dia a Bíblia vai dizer que apenas 3 homens diante de todo aquele cenário. Imagina a província inteira. Quantas mil pessoas não tinha naquele lugar para se dobrar diante do homem, se dobrar diante da corrupção, se dobrar diante da idolatria? E apenas 3 estavam ali convictos, com propósito, libertos, para dizer: nós não vamos nos dobrar. Esse aqui é o segredo da vitória. Esse aqui é o segredo da vitória. A Bíblia vai dizer que ele já estava no último estágio da luta, porque quando o rei olha para eles e não vê eles se dobrar, o que o rei faz? Pega os homens mais fortes, amarra eles aí, pegou os mais fortes, falou assim: eles não vai nem ter como escapar. Aí acabou a amizade, acabou, irmão? Ali acabou a aparência, ali acabou a história que havia feito, porque eles tinham sabedoria. Só que não acabou a expectativa de livramento, porque é assim que acontece. A igreja não está marchando mediante o que está diante dos olhos, porque o que está diante dos nossos olhos traz medo, traz aflição, traz desespero, mas a fé remove montanhas e agrada a Deus, porque Ele é justo.
comporta sem medo. É fácil cantar quando está na luta? Nada. É fácil cantar com a carteira vazia? Nada. É fácil adorar a Deus na hora da perseguição? Não é. Só que eles aprenderam isso vendo uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. Oh, irmão, que coisa linda! É quando você começa a meditar naquele outro que diz assim, ó: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta eu ficar no sofrimento. Enquanto os homens estavam lá arquitetando de que forma ia levar eles para a fornalha, eu acredito que um olhava para o outro e dizia assim: eu não vou me dobrar em você. Ele dizia: eu também não. Oh, glória a Deus! O que é gostoso você ter companhia assim. É ter uma igreja do seu lado com essa visão. Nós não vamos se dobrar. Pode corromper quem quiser, pode se vender quem quiser, pode voltar atrás quem quiser, mas a igreja de Cristo, ela vai marchar olhando para o alto, sabendo quem é que tem recompensa para a sua boa escolha, que ela fez. É a igreja Ruth. Não tem expectativa de um marido, não tem expectativa de um salário, não sabe o que vai comer amanhã, mas diz para a sogra: não me isso para que eu te deixe. Para onde você for eu vou, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Deixa eu tomar a minha decisão de servir esse Deus, porque Ele é provedor. E eu creio nisso. Nem que começa catando espiga, nem que começa como serviçal, nem que começa como alguém olha e diz assim: aquele mendigo lá não tem valor, não tem problema. Os jovens ficaram nessa posição, os maiorais se levantou, falou: vamos levar para jogar na fornalha. Quando eles chegaram até o rei, eles estavam sem medo, e dentro dessa condição a Bíblia diz que eles começam a viver o quê? O privilégio de Deus. Crente que vive isso, ele tem um privilégio. Sabe por quê? Ele não vai lutar a guerra, ele não vai pelejar essa guerra. Foi o que Deus disse para Josafá: fica tranquilo, não é tua luta, é minha. Glória a Deus. Foi o que ele disse: bendito é o nome do Senhor, tratando os outros servos de Deus que pegaram questões e levaram a presença dele. E ele disse: eu vou trabalhar nessa luta que vocês estão vivendo. Privilegiados. Mas agora o mais importante, além de toda essa luta, toda essa situação, ser privilegiado, eles enfrentaram ou viveram um momento histórico da vida. Sabe por quê? Eles foram promovidos. Sabe o que é ser promovido? É você estar lá embaixo numa posição bem ruim, e o chefe olhar para você e dizer assim: vem para cá, aleluia, senta nessa cadeira da frente. Glória a Deus, eu vou prosperar 2, 3, 4 vezes mais o que você já ganha. Aleluia, sabe o que eu sinto isso, irmão? É Deus olhando para nós aqui essa noite e dizendo assim: eu tenho visto a tua aflição, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto, aleluia, a tua dificuldade para me servir, mas eu tenho visto que você não tem negado o meu nome, então eu farei de vocês vencedores na minha presença. Que esses homens aqui, corajosos, se tornaram testemunhas fiéis. E sabe como é que era a fé deles? Como a fé de uma criança. A Bíblia diz que se não for assim, tem jeito não. Você já viu criança ter medo de qualquer coisa, ficar preocupado com amanhã? A criança não quer saber se vai ter leite, se vai ter roupa, se vai ter calçado. Pergunta aí para esse menino do Fábio ali, se ele está preocupado com amanhã, como é que vai ser o futuro dele. Ele não sabe. Ele só confia na mãe, está lá no colo da mãe, agarrado com a mãe, solta, e está sossegado, acabou. Outro dia é a história do menino dentro do avião, né, irmãos? O avião na turbulência, e o menininho desenhando num papel. E os homens olharam para aquela criança e falavam assim: mas que menino, você está com medo? Não, o meu pai está lá na cabine. Ele está dirigindo o avião, ele está lá na frente. Glória a Deus. Outro dia eu contou outra história dizendo assim: eu fui provar se realmente meu filho tinha confiança
segura. Na hora o menino pulou. Ele falou assim: eu achei que o filho não ia fazer isso. Sabe o que é isso? Confiança que o pai vai proteger ele. Aleluia. Ele estava tão convicto do propósito. Essa deve ser a nossa visão. Sabe por quê, irmão? Nós estamos passando por uma perda muito grande na terra. A igreja está sendo afligida de uma forma muito terrível na terra. Só que nós temos que ter essa fé, glória a Deus, como de uma criança. O que mais? Esses 3 homens na fornalha de fogo, que mais que eles passaram? Eles passaram isso para quê? Para provar sua fidelidade como um testemunho perante o mundo. Por isso que eles foram lançados na fornalha. Tem hora que você tem que passar. Porque se não passar pelo testemunho de uma luta financeira, vai contar o quê? Não passou por uma luta de enfermidade, alguém chega para você, nunca teve uma experiência, não tem o que contar. Então tem que passar. Só tem uma coisa: quando a gente aprende a confiar no Senhor, Ele é o Deus que nos dá estratégia para quê? Para nós virar testemunho diante do mundo, né? E aí o que acontece? Nem as algemas podem deter nossas mãos quando Ele quer libertar de fazer algo tremendo. Quando Ele pega os meninos, fala para os maiores: ele estuda lá os pés, a mão, leva lá para a beira da fornalha. E a Bíblia diz que o fogo estava tão quente que quem chegou perto para jogar os meninos já morreu na hora. E os meninos caíram dentro da fornalha e o rei ficou lá olhando, né, irmão? E de repente andou lá mais lá um pouquinho da visão para ver se já tinha derretido tudo os meninos. O rei disse assim: estou vendo, parece que nós jogou 3 meninos, mas estou vendo 4 lá dentro. Eita Deus tremendo, aleluia. Tem que passar pelo fogo. Quando passar pelo fogo, aleluia, a chama não vai arder ti. Quando passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Quando pelos rios não vai subir, não. Deus vai estar no comando para mostrar a glória dele, porque ele é fiel. A Bíblia diz que quando eles caem lá, a primeira coisa que Deus faz, sabe o que é? Queimar as algemas. Satanás quer amarrar de todo jeito, quer aprisionar, e a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Satanás está fazendo de tudo para amarrar a mão e o pé e deixar retido na circunstância da vida, e o fogo que Deus manda queima. Aleluia, as algemas, quebra as cordas, quebra os grilhões do inferno. A Bíblia diz que quando eles caem dentro daquela fornalha, a primeira coisa que Deus faz foi o quê? Queimar as ataduras para eles andar. Aleluia. Se tivesse amarrado, não dava. Mas Jesus falou: já vamos fazer logo um milagre completo aqui. Deus queima logo as amarras e eles começam a andar dentro do fogo. Parece que foi um desfile. Eles passando para lá e para cá, e o rei perturbado. O rei estava indignado, dizendo assim: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Chamou mais um, falou que minha visão está um pouco ruim. Chama mais outro para dar uma olhada. Aí alguém disse assim: rei, você não está tendo uma visão, não, é verdade mesmo. E eu vou falar para o senhor uma coisa, e a visão que eu estou tendo ainda mais extraordinária, porque parece que o quarto homem que está andando com ele é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Oh, irmão, ele prometeu estar conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está passando no fogo sozinho, você não está passando essa luta sozinho, você não está nessa guerra sozinho, não. Ele está caminhando do teu lado. Ele é Senhor da nossa vida. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim, irmãos: as algemas caíram, viram o Senhor dentro da fornalha atento, aí alcançaram a liberdade. Aleluia. E de Deus receberam a grande recompensa pelo quê? Pela fidelidade. O diabo está dizendo para você assim: ó, nega só um pouquinho, dá uma olhada para a sua luta. Mente só um pouquinho, engana só, não tem problema, né? Olha, se você se dobrar só um pouquinho, parece que eu escuto aquela mesma mensagem que Jesus recebeu quando ele foi levado para o deserto para ser tentado. Se você me adorar, aleluia, eu te dou tudo isso aqui do reino, tudo isso aqui é seu. Tu não está com fome? Transforma essas pedras. Irmão, Jesus tinha uma palavra para dizer a Satanás: eu não me dobro.
eu não te adoro, eu não te sirvo. A igreja precisa permanecer com essa visão. Sabe por quê? Isso está abrangendo na terra, e os princípios doutrinários estão acabando, a fé está sendo aniquilada, o evangelho está sendo corrompido. Tem muita gente se prostrando diante de qualquer coisa, não precisa nem uma fornalha para tirar ele da presença de Deus. O seu celular já leva ele a perecer. Mas o crente que tem experiência, não. Sabe o que acontece? O mundo pode fazer o que quiser contra a vida dele. Satanás pode tentar de todas formas para bater a vida dele, para envergonhar, para intimidar. Alguém olhou e disse assim: esses meninos aí não eram queridos do rei, e agora vai passar por esse cenário aí. Tem que passar. Os queridos do rei também passam. Glória a Deus. Os escolhidos do rei também passam. Só que eles não passam sozinhos, não. Glória a Deus, tem uma diferença. Eles não vão passar sozinhos, não. Deus vai passar com eles dentro do fogo. E sabe uma coisa? O mal não vai ter poder sobre a vida de alguém que está guardando a palavra no coração. Aparentemente, meus queridos, a gente olha essa mensagem e podemos ilustrar no nosso tempo que uma das coisas que o inimigo quer fazer nesses dias é dizer assim: o que adianta você ser fiel, servir a Deus? Olha a tua luta, olha os teus problemas, olha as enfermidades da cerca da sua vida. Abre mão um pouquinho, abre mão. Você vai ser feliz. Mentira de Satanás. Verdade. Mentira do diabo. Ele quer que você negue a sua fé. Sabe por quê? O que agrada a Deus é a fé. E não é uma fé fingida, não, tá, irmão? Porque a fé do homem é provada, é dentro do fogo. É na hora da luta, é na hora da prova. Porque com o cheio, tudo bem, saúde, não tem como essa fé ser provada. Porque a Bíblia diz que fé é firme fundamento que não está vendo. Por isso os meninos, eles responderam o rei algo assim tão importante. Aleluia. Aleluia. Eles disseram assim: a palavra, queria mostrar aqui a falta de fé. Não demonstrou a falta de fé, mas sim, que eles não estavam agindo com presunção. Quando eles disseram assim: se Deus quiser, Ele vai livrar. Eles não estavam com dúvida, não. Eles estavam com total confiança. Não é como alguns presunçosos nos dias de hoje, né, irmão? Que são até bem secretos. Parece que tem fé, mas na hora da prova nega a eficácia da fé e o amor que tem em Cristo. Se vende, troca o evangelho de Cristo, abandona a sua fé por causa de uma perseguição, de uma luta, ou de uma fornalha que está vivendo. É diferente, meus filhos. A intimidade com Deus nos leva a fazer o quê? A olhar para Ele dessa forma. Glória a Deus. Eles não tinham nenhuma certeza de que seriam livrados, apenas de que o Senhor era capaz de livrar. Fé em Deus. Você vive com essa fé? Ou não? Vive com essa fé ou não? Pastor, não sei o que. O meu problema, pastor, deixa eu contar para o senhor. Não é uma fornalha aquecida 7 vezes, não, né, irmão? Talvez pode ser até pior. Só que tem uma coisa: que nós estamos falando aqui é da grandeza de um Deus que vai além do seu sofrimento, da sua luta e da batalha que você está vivendo. Eu acho lindo essas passagens da Bíblia, irmão, porque traz um conforto para o nosso coração. Quer vencer? Não desanima. Quer vencer? Não olha para o mundo nem se dobra diante do teu adversário e diz: nega. Não olhe para a força contrária que está dizendo para você: não adianta. Olha aí a perseguição que você está vivendo. Mas se coloca perante o Senhor e diz assim para o inimigo: eu não vou nem te responder. Deixa que o meu Deus, Ele vai falar por mim na hora certa. E sabe quando Ele falar por você o que vai acontecer? Todos os abusadores, todo aquele povo que se reuniu, como é que falou? Os murmuradores, caluniadores, os perseguidores, os acusadores, vai estar tudo lá. E Deus vai te colocar dentro deles, vai dizer assim: te levanta. Aleluia! O Deus que faz maravilha. Irmão, Deus, Ele é tremendo. A palavra de Deus é imutável. E eu vejo esses testemunhos aqui, essas mensagens, como algo para nós ainda nesses dias. Porque eu digo: não, vai lá na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eu digo que isso aqui é para a igreja de Cristo. É para quem vencer, quem anda na presença dEle, provar os benefícios dEle. A Bíblia diz que os sinais ainda seguem aqueles que creem no nome do Senhor. Você recebe essa palavra?